Eu já quero convidá-lo a subir aqui, eu quero convidá-lo sobre os aplausos dos irmãos da igreja, convidando o pastor Elcimar a estar conosco aqui. Isso. Deixa mais aqui assim, ó. Esse aqui, se quiser. Ou não, pode, faz o contrário, põe esse aqui de lá. Não, esse aqui pode ficar atrás aqui. Pastor Juan, sente-se aqui conosco também, aqui, pastor Elcimar, esse meio aqui, pastor Juan também. O pastor Gessé está por aí? Aqui, pastor Gessé. Aplauso primeiramente para o pastor Juan, né, gente? Pode sentar aqui, pastor. Nossa, até um lindo ali, pastor, no meio ali. Que é isso, que benção, hein? Não foi na Valentina? Não, né? Olha, pior que não foi, né? Ó, que benção. Bom demais. Quero convidar também o pastor Gessé. Aplauda esse querido pastor amado. É isso. Muito bom. Antes de qualquer coisa também, eu quero agradecer aqui, quero fazer menção, né, ao Ministério de Missão. Cadê o Ministério de Missões? Fica de pé aí o pessoal, né? Equipe de missões, fica de pé, por gentileza. Olha só aí, olha todo esse pessoal aí compõe o Ministério de Missões. Nós temos a nossa coordenadora aqui, a missionária Neide. Obrigado pela presença, viu? Cadê a Eula? Líder do Ministério de Missões. Quem que é a vice-líder? É a Neia, está de lá, né? Está no estudo ali, com o pastor Antônio. Então, um aplauso aí para toda essa equipe. É isso, muito bom. E também, né, temos aí o Ministério Avivaon, Impacto Jovem, esteve fazendo frente e organizando, né, esse culto. Que Deus abençoe vocês. Obrigado a toda a equipe, né? Multimídia, equipe de louvor, equipe de intercessão, diáconos, todos presentes. Deus abençoe. Queridos, antes da gente começar, hoje nós estamos aqui para falar sobre missões, amém? E antes de começar falando sobre missões, sobre passar aqui para esses pastores, né, nós vamos falar sobre esse tema, essa abordagem, é pertinente falarmos sobre um projeto que está acontecendo, algo que já está em andamento. E para falar desse projeto, eu quero pedir para colocar o texto ali de Marcos 6:13. Marcos 4:13. Marcos 4:13. Capítulo 4. Isso. Esse texto está dizendo assim: disse-lhes, não percebeis... Não é isso não, pastor. É Marcos 3:6 mesmo. Peraí, deixa eu abrir aqui, gente. Quando faz a cola e não olha, né? Aí dá isso aí, ó, tá vendo? É Marcos 3:14. É por 2 só, tá vendo? Foi quase sim, por 1, né? Isso, olha lá. Marcos 3:14. Nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. O 15 também. E para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. E aí segue. Isso aí a gente entende que é um texto que Jesus, né, comissionou no versículo 13. Ele passa no monte orando para selecionar aqueles que caminhariam com ele. E depois ele os comissiona para poder pregar o evangelho, né, também sob a autoridade, né, para expulsar demônios, curar os enfermos e tudo mais aquilo que ele deixou para nós como legado, amém? Amém? Bom, e por isso, por que eu li esse texto? Porque esse é o nome de uma casa de luz que está acontecendo todas as sextas-feiras, às 19h30, na casa do pastor Juan, não é isso, pastor? Amém? Cadê a Ana Valentina? Fica de pé, Aninha. Ana Valentina, filha do pastor Juan, né, que está coordenando junto com ele ali essa casa de luz. Cadê a galera que está participando lá? Fica de pé. E todo mundo que já participou pelo menos uma vez da casa de luz. Todos que ficam de pé. Deixa eu ver. Pessoal aí, tem mais gente. Que eu vi nas fotos, lá na filmagem, lá tinha uns 50 jovens lá, né? Mais ou menos. Bom, mas esses são os que estão aqui hoje. E é isso aí. Eu quero estender esse convite para todos os jovens, adolescentes que estão aqui. Toda sexta-feira, às 19h30, nós temos
né, um momento de discipulado, aonde, né, ali tem um louvor, período de louvor, tem dinâmicas, tem estudo da palavra de Deus também, e esse discipulado acontece, então, na sexta-feira, às 19h30, e está ali essa galera com mais um monte de adolescentes também participando lá. Então, estendo o convite a vocês, né, fala com a Ana no final do culto, ela vai adicionar vocês aí nos grupos, para vocês terem mais informação, beleza, Ana? É isso, então, um aplauso aí para esse projeto, né, Casa de Luz. Isso já é, né, um legado missionário, né, fruto aí do acampamento que nós tivemos, né, lá em Oruana, e essa galera veio, né, fervendo de lá, com a chama de Deus, e está promovendo aí esse discipulado, continuando para manter a chama acesa. Essa foi a abordagem que nós tivemos lá. Amém? Então vamos lá, né, para o nosso podcast. Vou passar esse microfone, pastor, vou pegar outro aqui. Bom, pessoal, primeiramente, nós já fizemos as apresentações, estamos aqui para falar sobre essa temática. Hoje vai ser um pouco diferente, não vai ser uma pregação expositiva, né? Então vai ser um bate-papo com a interação de vocês. Então a gente vai depender também, né, do envolvimento de vocês aí. Eu sei que muita gente, né, tem às vezes alguma dúvida, alguma pergunta, né, para falar em relação a esse tema, assim como em vários outros. Então vocês vão ter essa oportunidade, né, de trazer algumas perguntas. Nós vamos ter a equipe aí do Impacto Jovem também, do Avivaon de Missões, para trazer a pergunta de vocês. A gente vai conversando sobre isso. Vamos dar prioridade para o pastor Elcimar e também o pastor Juan, e eu e o pastor Gessé vamos estar aqui, né, administrando esse papo aqui, conversando, dando suporte, dando orientação, né, e observando e aprendendo também, né, com os missionários aqui, tá bom? Bom, o papo de hoje, queridos, então, sobre missão, já quero lançar aqui a nossa abertura, para a gente começar falando sobre isso. E o que é missão, né? O que realmente é fazer missão? Será que missão é de fato um chamado de Deus, ou é só um expediente específico para algumas pessoas? É um chamado de Deus para todo mundo, para todo aquele que vem para Cristo, ou é algo específico para algumas pessoas apenas, né? Começando a partir disso aqui, dessa ideia, né, nós vamos elaborando as nossas perguntas, mas eu quero passar primeiramente aqui para o pastor Elcimar, para se apresentar, falar quem ele é, de onde ele veio, né, qual que é o trabalho que ele desenvolve dentro da nossa convenção, e já quero passar a palavra para ele já ir assumindo aí, e fazer as suas apresentações. Graça e paz. Amém. Bom estar aqui com vocês. Na verdade, conheço Rio Verde a partir de alguns encontros e conexões aqui em Goiás, com Jubans, alguns treinamentos, congressos, assembleias, mas é a primeira vez que eu estou aqui, de fato, na cidade e nessa igreja, e agradeço demais a confiança e a coragem que vocês tiveram. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. É muito bom poder ver uma igreja dedicando um tempo e espaço para isso aqui, para pensar a missão. Eu sei que vocês têm uma atuação muito ativa no contexto local e extralocal, então faz muito sentido para mim esse bate-papo aqui, porque vocês respiram realmente o desafio da missão, e louvado seja Deus pela vida de vocês. Mas vamos lá. Meu nome é Elcimar, eu sou mineiro, eu sou um falso mineiro, na verdade, porque eu nasci em Minas, morei a maior parte da minha vida em Minas Gerais, mas eu não gosto de queijo, eu não gosto de café, eu não gosto de pão de queijo, e eu não gosto de frango com quiabo. Mas eu sou casado. Não sou confiável. Eu também acho que é uma pessoa que... Mas sou casado com uma mineira, legítima. Essa como de tudo, assim. De tudo que eu não sou chegado. E tenho 2 filhos. E apesar de que um deles nasceu em Brasília, mas ele gosta de queijo. Então ele está fazendo a minha vez com relação a tudo isso. Eu estou no Ministério Pastoral há 21 anos, de ministério ordenado, e parte dessa jornada eu servi pastoreando igreja local, mas a maior parte do tempo tenho servido em outras esferas dentro da nossa convenção.
Foram 4 anos na Junta de Missões, como missionário de base, coordenador de um dos treinamentos, 10 anos na CBN, a partir aqui de Brasília, trabalhando com treinamento de lideranças e também com discipulado, e agora, bem recentemente, desde janeiro, eu voltei para Jami para o desafio da diretoria executiva, estou agora como diretor executivo da nossa Junta de Missões, que é a agência missionária da CBN para missões transculturais. Então, esse é um pouco de mim, um pouco da minha história. E já é para reagir ao que você falou ou é só apresentação ainda, por enquanto? É só apresentação. Ok, então, é isso. Amém. Por enquanto, calma que vai chegar umas broncas aqui para nós aqui, pastor. Bom, pastor Gessé, passa a palavra para o pastor Gessé também, fazer apresentações, dar um alô para a galera aí, uma saudação. Graça e paz, meu povo. Amém? Muito bom, uma alegria estar aqui com vocês novamente, estar aqui, né, dividindo esse sofá aqui com esses pastores. Falei, pastor Elcimair, hoje eu não vou falar nada, só quero aprender, né? Mas é uma alegria poder compartilhar esse momento do legado missionário. A gente sempre fala, né, de missões nos cultos, mas esse legado de missões, ele também, né, ele precisa ser deixado, e para que haja uma continuidade disso na nossa igreja a partir da sua vida também. Então, essa noite aqui é muito importante. Amém. Passar então agora também, pastor Juan, né, o nosso pastorzão aí, da saudação para essa turma aí. Gracias y paz, meus queridos. Buenas noches, espero que estén todos bien, contentos, felices, como yo también estoy feliz. Amén. Gracias y paz, para mí es una alegría también estar aqui. Eu não sabia que ia estar aqui sentado ao lado do nosso pastor convidado, mas para mim é uma alegria, não? Já vocês me conhecem, já estou mais de 18 anos no Brasil, 6 anos em Rio Verde. Aprendi a falar mais português em Rio Verde. Não? A diferença do pastor Elcimar, como quando me perguntam, não? O senhor gosta daquilo? E a missionária Neide fala assim, ele come tudo, ele gosta de tudo. Não? Aprendi a comer gelô, gueroba, piqui, não? Queijo, pão de queijo. Pão de queijo. Eu vou lá no Peru, depois dos 5 dias já estou querendo voltar. Já. Não? E para mim é uma alegria. Hoje, com 6 anos que estou aqui em Rio Verde, porque esteve em Santa Helena e também em Goiânia, eu posso entender realmente por que o Senhor me trouxe aqui a Rio Verde. Não, eu tenho certeza que Deus tem um plano na minha vida para poder ajudar os jovens, adolescentes e os pais sobre a questão do legado. Para que nós somos chamados, para que Deus nos salvou. Não somente para estar dentro de uma igreja, senão para continuar a missão que Deus nos deu. Amém, glória a Deus. Bom, pessoal, sobre o tema máximo, né, o que eu quero trazer, até comecei falando, né, sobre a questão da missão, mas eu quero deixar como tema máximo aqui para nós, pastor, como nós estamos, né, com muitos jovens, mas nós temos irmãos aqui de toda a igreja também, irmãos, né, que são de vários ministérios, estão presentes aqui com a gente, mas o tema máximo que eu quero deixar aqui é missão. É algo baseado na fé ou é uma loucura? Então, eu vou deixar como tema uma máxima aqui para nós, e a gente vai responder isso ao longo, né, no decorrer da nossa conversa aqui. Mas eu gostaria, pessoal, só de saber, vocês já estão com algum papelzinho, com alguma coisa para anotar aí, para fazer as perguntas? No celular? Mas vai encaminhar para nós aqui? Mais fácil, né? A gente vamos criar um sistema aí, tipo assim, para o pessoal enviar mensagem para algum lugar, algum grupo, ou para alguém específico, né? De repente coloca um número específico aqui na projeção, pode ser o meu, pode ser o do pastor, coloca o de nós dois, né? O meu e o do pastor Gessé, que aí a gente vai fazendo as perguntas aqui, né, de vocês. Então, assim, o que a gente pode, o que eu já quero adiantar? Pode ser que cheguem muitas perguntas iguais. Então, a gente vai fazer, ou parecidas, então pode ser que a gente não pergunte exatamente a sua, mas uma outra pergunta que parece com a sua, que vai ser respondida aqui já.
E se porventura também a gente vê alguma pergunta que no meio da fala de algum dos pastores ele já responder, então obviamente a gente já pula já passa para a próxima, para ser mais dinâmica e a gente não perder muito tempo, né? Vamos aproveitar o nosso tempo para a gente ouvir o máximo possível aqui, a gente conseguir realmente, né, sair daqui assim, com as nossas dúvidas, né, sanadas e, né, com as experiências que vão ser relatadas aqui também. Então pode colocar meu contato aí, o meu número e o do pastor Gessé, para a gente conseguir organizar. Pode projetar. E eu quero primeiramente, né, trazer aquela pergunta, né, sobre a missão, mas o pastor Gessé quer falar. Só dar um panorama que talvez ajude você a fazer as perguntas. O pastor Elcimar, além da experiência dele, né, como na JAMI, que é a nossa junta administrativa de missões, ele teve lá, fez um trabalhou treinando outros missionários. Hoje ele é o secretário executivo, então ele lida com missionários espalhados pelo mundo todo. Então nós temos missionários hoje, então, espalhados em todos os continentes praticamente, 22 países. Então ele conhece não só a realidade dele, mas a realidade de tantos outros missionários, que você pode talvez ter dúvida de missionários que estão, fala um país aí, por exemplo, Guiné-Bissau, né? Portugal. Então, tem muitos países que talvez você tenha dúvida, como que funciona. Outra coisa, existe escola de missões lá na JAMI também, de treinamento, né, com base teológica para envio de missões. Talvez você queira saber como funciona. Talvez você queira ser enviado, falar assim, olha, eu quero ser missionário lá no Irã, né? E aí... Aleluia. Não, vamos escolher outro, mas... Né? Como que funciona? Eu quero ser missionário. O que eu tenho que fazer? Qual é o caminho? Talvez são coisas que te ajudem aí nas suas perguntas, né? O pastor Elcimar está aqui para poder descortinar, né, essas questões missionárias também. Lá está tendo muito míssil. Falta de missionário, né? Mas vamos começar com essa pergunta, então, pastor Elcimar. Se missões é um chamado específico para alguns, é algo geral. Qual é o seu entendimento? O que o senhor fala sobre isso? Perfeito. Todos nós que estamos em Cristo temos um chamado duplo. O chamado é uma moeda com dois lados. Essa vocação tanto implica no chamado para experimentar da graça de Deus, como o outro lado é repartir essa graça que nós recebemos. Então, nenhum de nós foi chamado apenas para experimentar os benefícios da salvação. Então, a vocação implica em receber a graça de Deus e em repartir a graça de Deus. Isso é para todo cristão. Todo discípulo de Jesus, estando no corpo de Cristo, ele tem função e papel no corpo de Cristo. É verdade que alguns, assim como Paulo e Barnabé, no contexto da igreja de Antioquia, foram pinçados para um propósito específico extralocal. Mas então nós precisamos pensar que o chamado é para todo crente. Todo cristão tem uma missão, o sacerdócio universal de todo crente. Agora, onde nós vamos exercer esse chamado, esse ministério, pode variar. Alguns serão chamados para exercer aqui e depois em outro lugar, e outros vão estar exercendo isso basicamente no contexto da igreja local. Mas chamado, então, e missão é para todos. Para os que ficam, além do desafio de cumprir a missão aqui, ainda tem o desafio de sustentar, financiar, viabilizar aqueles que vão para o contexto, normalmente, extralocal ou transcultural, por assim dizer. Pode ser tanto financeiramente quanto oração. Perfeito. O sustento é tanto a oração, financeiro, e outra perspectiva também é o sustento espiritual e emocional no cuidado integral do missionário. Então, às vezes, essa participação da igreja, além de financeira e da oração, ela se dá também nessas dimensões do cuidado. Nós temos o exemplo de Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses. Ele está agradecendo uma oferta financeira que foi enviada para ele. Mas tinha alguém que foi o portador dessa oferta, que foi Epafrodito. Na verdade, ele está agradecendo não só o dinheiro,
mas a conexão, a ajuda, o cuidado que foi. E aí a igreja, então, participa do transcultural dessas diversas formas, inclusive a oração e o financeiro. O senhor poderia diferenciar para nós a missão que é feita aqui, né, missões aqui, local, né, no nosso contexto talvez de país, e a que é feita lá fora? Qual que é a diferença dessas missões assim? Quando a gente pensa em missão, nós precisamos entender que a missão é tríplice. É a missão para com Deus, a igreja cumpre a sua missão quando se relaciona com Deus, a adoração. A igreja cumpre a sua missão quando ela cuida dos de dentro, que é a edificação. Então, aqueles que estão no corpo de Cristo se edificam mutuamente. Então, a missão da igreja para com aqueles que já foram alcançados, e tem a missão para com os de fora, a missão da evangelização, do discipulado. Essa tríplice missão, ela acontece tanto aqui quanto lá. Quando nós falamos, por exemplo, do que o missionário faz no campo transcultural, ele normalmente faz o que a igreja faz também no seu contexto local. Aqui a gente tem evangelismo, discipulado, plantação de igreja, ação social, ensino teológico. Normalmente é isso que se faz também no campo transcultural. Então, nessa perspectiva, tanto aqui como lá, nós estamos cumprindo essa tríplice missão. A diferença de lá é que, para fazer isso, tem algumas particularidades nessa missão. Vamos dizer assim, o que a gente está levando, que seja aqui ou lá? A verdade, que é o Evangelho de Deus, é a mensagem do Evangelho, é a teologia. Então, pense na teologia como uma coletânea de livros, Bíblia, é o conceito, a verdade do Evangelho. Consegue imaginar? Visualizar aí uma quantidade considerável de livros, talvez 20, 30 livros, representando então o que nós levamos quanto Evangelho, a teologia, a verdade de Deus. Só que para levar isso para o contexto transcultural, nós precisamos de uma bolsa, uma mala, para acomodar esses livros, porque fazer essa viagem levando isso na mão seria quase que impossível. Então a missiologia é a mala e a teologia é a verdade, é o conceito que nós levamos. Por que eu estou dizendo isso? Porque no caso da formação de um líder, de um pastor que atua na missão local, pastor Gessé, ele precisa, no mínimo, de uma boa formação bíblica teológica, pensando em formação. E para o missionário que vai lá, se ele vai fazer a mesma coisa que é feito aqui, que é evangelismo, discipulado, plantação de igreja, ação social, ele precisa da mesma formação, mais a formação missiológica, que é exatamente essa bagagem para dar condições de levar e executar o que a igreja faz aqui numa outra cultura, com seus desafios particulares. Então, o senhor até comentou aí antes, né, falando, por exemplo, sobre usando o texto de Paulo, né, que ele agradeceu tanto a oferta quanto aquele que levou a oferta. Então, existe assim uma dinâmica no trabalho missionário, né, que às vezes a gente se restringe em uma ação específica. O que é fazer missão? Então, de repente, eu acho que assim, engloba essa pergunta. Eu acho que seria legal. O que é fazer missão? O que seria fazer a missão, né? É só ir pregar? É só ir lá para falar da palavra, ministrar a palavra para alguém? E o que envolve? Quais seriam os pormenores, de repente, dessa missão, né? Quando nós pensamos na grande comissão, na ordem de Jesus, a ordem de Jesus foi ir fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vamos dizer assim, que a pregação faz parte da missão. A proclamação faz parte da missão. Anotem aí comigo alguns P's da missão. Anote aí. Legal. O primeiro P é o P da presença. Presença. Para ter missão, tem que ter presença missionária onde não tem. E nós temos hoje inúmeras realidades no mundo onde não há nenhuma presença da igreja, de cristãos, de discípulos de Jesus. Então, o primeiro P é o P da presença. Segundo P é o P da proclamação. Além de estar presente, o grande propósito é o anúncio. Então, a proclamação do Evangelho. O terceiro P
é o P da persuasão. O objetivo da pregação do Evangelho é que haja conversão, discípulos de Jesus rendidos ao Evangelho. Presença, proclamação e persuasão. O quarto P é o P da plantação de igreja. O que Paulo fazia quando ele chegava numa cidade? Ele identificava um ponto de conexão, que fosse uma sinagoga, um local de oração. Ele pregava o Evangelho, mas ele não abandonava depois os cristãos ali, depois de ter pregado o Evangelho. Ele os reunia numa comunidade local, para quê? Porque eles continuassem sendo alimentados e cumprissem a missão, plantação de igreja. Então a ideia de que tudo que a gente faz no campo, que seja um projeto de ação social, ligado à área educativa, ou mesmo a alguma assistência social, o nosso propósito é que o reino de Deus se manifeste, através de todas essas dimensões, do cuidado, da proclamação, mas que no final de contas estabeleça ali uma igreja, porque a igreja é a forma mais segura e duradoura do Evangelho se manter numa cultura. Então, o que seria então o cumprimento dessa missão? O cumprimento dessa missão é fazer o que Jesus mandou, fazer discípulos e ensiná-los a guardar. E isso implicaria tanto em manifestar o reino de Deus em todas as suas dimensões, do cuidado, da ação social, da proclamação, mas com o fim de que essas pessoas que foram alcançadas possam estar reunidas numa comunidade viva, bíblica, e que possa continuar esse processo, tá? de multiplicação do Evangelho, inclusive a partir dali onde estão. Legal, maravilha, maravilha. Alguma pergunta aí, pastor? Tem uma pergunta aqui, ó. Beleza. Com base nas dificuldades que missões enfrentam, do ponto de vista, né, do pastor Elcimar, qual a diferença de dificuldades nos dias atuais com a base nas dificuldades do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo enfrentou? Pois bem, de quem é essa pergunta mesmo? Não estou fazendo isso. Não, mas obrigado pela pergunta. Eu te mostro, no final mostro ele. Mas me parece que os desafios são muito semelhantes. Claro que, guardadas as devidas proporções, talvez até algumas questões um pouco mais intensas nos nossos dias, mas quais são os desafios que nós temos hoje no contexto da missão? Nós temos o desafio de pouca mão de obra. Isso não é exclusividade do nosso tempo. Jesus mesmo falou, tem muito trabalho e pouca gente para trabalhar, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. A gente tem desafios hoje, contextualizando para vocês. No universo de 2.700 igrejas que nós temos, da CBN, e a média de cada igreja seria em aproximadamente 100 membros, a maioria das nossas igrejas tem até 100 membros. Nós temos no centro de treinamento hoje da Jami, não mais do que 20 alunos sendo treinados para o campo transcultural. Nós estamos falando do contexto nacional. Dessas 2.700 igrejas, hoje nós temos 20 alunos sendo treinados para o envio para o campo transcultural. Na verdade, alguns deles ainda estão na fase inicial, que ainda não tem a perspectiva se de fato vão para um campo transcultural. Mas hoje em treinamento nós temos. Mas 20 alunos hoje para a Jami é uma grande vitória, porque em muitos anos anteriores a gente tinha uma média de 6, 7 alunos por turma. Ok? Então nós temos um desafio com relação a mão de obra. Nós temos desafio também quanto a financiamento, generosidade das igrejas. Nem toda igreja é igreja missionária. Das 2.700 igrejas da CBN, apenas 11% contribuem com a campanha de missões, ofertam anualmente para missões. Apenas 7% das igrejas têm um compromisso regular ou recorrente para o sustento de pelo menos um missionário. Nós temos o desafio de mão de obra, nós temos o desafio do recurso financeiro, nós temos desafios também com relação à questão da resistência mesmo, quanto à abertura para a pregação do Evangelho. Esses desafios me parece que são muito particulares de cada tempo, de cada época, mas assim como na época do apóstolo Paulo havia perseguição e resistência por causa do Evangelho, nós temos também hoje, nesse contexto que nós vivemos mundial, algumas portas fechadas, alguns países ainda fechados para a proclamação do Evangelho. Mas desses pontos, e a gente poderia continuar aqui listando mais barreiras e desafios, mas me parece que o ponto principal, o ponto mais desafiador ainda,
é a questão da resposta à vocação. É gente para poder colocar a mão no arado e ir. Porque eu acredito que, tendo mais gente, o recurso também vai aparecer. A igreja local, ela vai responder a isso. Mas às vezes nós temos hoje um descrédito, ou um desencantamento, ou um desânimo dessa nova geração no que diz respeito à perspectiva de uma missão de carreira, de ser um missionário de carreira, de doar sua vida para a missão. Isso cada dia mais fica menos talvez evidente, enquanto esse despertamento e a ida para o seminário, a ida para um centro de treinamento missionário. Então, esse seria um dos desafios mais acentuados dos nossos dias. Bom, aí eu queria fazer uma pergunta assim para vocês dois, né? Tanto o pastor Juan quanto o pastor Elcimar. Às vezes começa até com o pastor Juan, que teve experiências, né? Antes de vir para o Brasil, teve realizando algumas missões, até no Peru mesmo, né? Na parte ali da Amazônia ali, né? E como que foi assim, qual foi a sua experiência mais louca, vamos dizer assim, ou maior desafio, algo, sabe, que foi muito, ou difícil, ou muito, não sei, algo extraordinário, tanto positivamente ou negativamente, na questão da missão, né? Enquanto missão, fazendo missão. Conta um pouco dessa experiência, depois o pastor Elcimar também. Primeiro, indo um pouquinho atrás, naquele texto de Marcos 3:14, que é um texto que foi um texto base para a minha vida, não? Ele começa assim: e Jesus escolheu aos 12 para que estivessem com ele. E tudo começa quando a gente tem um relacionamento com Deus. Não tem como nós cumprir o desejo de Deus se primeiramente a gente não tem uma relação com Deus. Depois disso, a gente vai cumprir a missão. Porque o texto depois fala, não? E para que preguem, expulsem os demônios, curem. Então, a premissa de toda a missão, colocar no coração da pessoa, é quando ele primeiramente tem um relacionamento com Deus. E quando a gente escolheu com minha filha, Ana Valentina, o nome da Casa de Luz, era sobre isso. Trabalhei por muitos anos como auxiliar de pastores e vou abrir meu coração. Eram os pastores que investiam nos filhos para fazer uma faculdade. Mas eu trabalhei em 15 igrejas. Dessas 15 igrejas, só o pai estava preocupado em que seu filho use a sua profissão para o reino de Deus. Os 14, não, sabe o que? Chega de pastor, você vai fazer outra faculdade. E eu era auxiliar de pastor. Então, começava pela cabeça. A família não deixava esse legado aos filhos. Não, filho, o que você, sendo pastor, poderia ele incentivar com a vida dele a que uma missão. Então, os filhos iam para a faculdade, faziam suas vidas. E o que acontece? Nenhum deles tinha o desejo de quê? De continuar a obra que seu pai estava fazendo, a missão que estava fazendo. Não? Então, uma das coisas interessantes que eu vejo por muitos anos eu vi, tem que ver muito como a família pensa sobre a missão. Hoje, trabalhamos aqui na igreja, eu trabalho com as crianças e adolescentes, pré-adolescentes, e hoje, desde ontem, mandei mensagem no DirecTV de todos os pais, dos pré-adolescentes, né? Olha, seria muito bom que eles estivessem hoje aqui. E eu mandei mensagem, um por um. Não? Então, eu não estava aqui. Então, qual é o desejo dos pais para seus filhos? Pais crentes, pais que são batizados. Não? Então, eu queria deixar isso claro. Outra coisa, uma das coisas que mais me marcou a mim no campo missionário foi no tempo do terrorismo e no narcotráfico, lá na Amazônia. Teve uma igreja que foi levantada com recursos do narcotráfico. E nesse lugar eu fui a trabalhar. O pastor não quis mais ficar lá. Eu nasci na Igreja Batista Brasileira no Peru, na Convenção Batista lá. E aos 18 anos eu tive o chamado de Deus. E a igreja da Assembleia de Deus pediu ao meu pastor
pastor, nós precisamos um obreiro. E meu pastor me enviou, sendo da Igreja Batista. E eu fui lá trabalhar. Quando fui lá trabalhar, nesse lugar, estava essa questão do narcotráfico muito forte no Peru. E eu fui a trabalhar nesse templo. E conversando por aqui, uns vecinos, você sabe quem foi quem levantou essa igreja, esse templo? Foi aquele narco. Ele doou tudo por aqui lá. E eu ficava pensando, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? E quem congregava lá eram os narcos. Não? Então era Não é Marcos, é narco. Narcotraficante. Pó, farinha. Gente, mas eu vi tanta... em esse lugar, eu vi a mão de Deus realmente. Olha, Deus usou uma pessoa iníqua, uma pessoa pecadora, para levantar um templo, mas muita gente entregou sua vida a Cristo. Eu vi milagres, eu vi curas nesse lugar. Não? Mas, por que eu voltei novamente para a capital? Aqueles que me estavam sustentando, que era a igreja, eles me largaram lá. Falaram, pastor, sabe que não tem como mais sustentar o Senhor. E eu fiquei mais um ano, por minha conta. Eu fui pedreiro, eletricista. Só que chegou o tempo onde meu pastor, que era meu mentor, falou, Juan, você tem que voltar. Não tem mais o que fazer, você tem que voltar. E eu voltei para casa, voltei para meus pais, e continuo fazendo minha vida normal. Não? Só que quando Deus tem um chamado para você, não adianta. O Senhor, Ele te vai voltar a colocar de novo na obra de Deus. Amém. Pastor Josimar, conta para nós aí qual que foi a experiência mais louca, né, em algum trabalho missionário, fazendo missão, algo que te marcou. Conta para nós essa experiência aí. Desde que entendi o chamado de Deus, eu tenho tido a oportunidade de cooperar, tanto na igreja local, como no trabalho da denominação, muito mais na área da gestão missionária. Então, o meu trabalho, ele se dá em apoio aos missionários, tanto em treinamento, envio e na supervisão. Eu penso que as experiências mais profundas foram exatamente no contexto de ver as extremas necessidades de alguns campos e pensar o quanto que estamos ainda distantes de envolver à altura do que poderíamos. Mas eu queria compartilhar uma experiência que foi o ponto de partida, inclusive, para o meu chamado, para a minha convicção de vocação. Eu tinha terminado o ensino médio e tinha planos de, no ano seguinte, seguir para uma graduação, e a igreja que eu estava congregando apresentou um desafio de uma viagem missionária de curto prazo para a plantação de uma igreja. E eu fui como membro dessa equipe e pensei, tudo bem, serão apenas 30 dias de projeto e depois eu volto para os meus planos pessoais. E nesses 30 dias de projeto de plantação de igrejas, estávamos numa cidade do interior de Pernambuco, com uma equipe de cerca de 50 pessoas, evangelismo de casa em casa, discipulado, e depois de algumas semanas já tinha uma igreja ali estabelecida, cerca de 20 pessoas ou mais sendo discipuladas. E o obreiro que foi para assumir essa igreja, ele ficaria ali depois que a equipe retornasse, já no final do projeto ele anunciou que não ia permanecer, porque ele não teve identificação com o povo, com a cidade. Acho muito honesto da parte dele, mas veio a grande interrogação. E aí, quem vai cuidar desse povo? Quem vai cuidar desse povo? Quando eu ouvi essa notícia, nós estávamos hospedados numa sala de aula, nós estávamos hospedados numa escola, eu fui para a sala onde a gente estava dormindo, e eu fui pensar sobre aquilo, e nem foi bem uma oração, mas eu pensando naquela situação, eu disse, Deus, se eu tivesse alguma formação e um pouco mais de idade, eu ficaria aqui para cuidar desse povo. Não foi uma oração, foi só um pensamento. Mas eu acho que foi o suficiente para Deus. Deus, como Deus lê pensamentos, vocês sabiam disso? Que Deus lê mentes? Que Ele sonda os corações também? Pois bem,
é claro, eu não fiquei ali, eu não tinha idade suficiente e não tinha nenhuma formação, não era viável. Mas o que aconteceu depois é que foi o X da questão. Aí eu voltei para a minha cidade, mas eu já não era mais o mesmo. Nenhum daqueles planos que eu tinha anteriormente faziam sentido. Eu voltei para a minha cidade com aquela sensação assim, não é possível. E quem vai cuidar daquele povo lá? Todos os dias eu pensava, quem vai pastoreá-los? E comecei a pensar que, assim como eles, tinham muitos outros lugares com a mesma realidade de gente que não tinha quem cuidasse deles. E aí começou a nascer uma compreensão de chamado mesmo. Eu falei, não é possível, eu não posso querer gastar minha vida, não que esteja errado, ou que estivesse errado aqueles planos que eu tinha, mas eu falei, não posso ter só esses planos, eu tenho que ter uma coisa a mais para a minha existência, tem que ter um propósito maior para a minha existência. E aí, entendendo o chamado, eu procurei o pastor da igreja e falei, pastor, eu estou sendo chamado pelo Senhor. E eu acho que é um chamado. E eu estou disposto, pastor, a entregar tudo para poder obedecer esse chamado de Deus. E o pastor não questionou, mas eu acho que ele deve ter pensado assim, mas entregar tudo o quê? Porque, sejamos honestos, aos 16 anos de idade eu não tinha nada. Eu não tinha emprego, eu não tinha uma bicicleta, nem uma namorada eu tinha. E aí o pastor me disse assim, tudo bem, se você está entendendo isso, volta para sua casa, arruma um emprego. E daqui a um ano você volta aqui, se realmente você quiser ir para a missão, a gente vai te enviar. E eu não esperava essa orientação dele, pensei que ele fosse me enviar imediatamente, mas obedeci a orientação dele e voltei para casa e arrumei um emprego, arrumei uma namorada, ele não tinha mandado, mas eu arrumei uma namorada. E um ano depois eu voltei ali com uma convicção ainda maior e realmente fui enviado para a missão. Todas as experiências posteriores, do meu ponto de vista, algumas até bem desafiadoras, no que diz respeito à restrição, às vezes, de sustento, desafios compartilhados com quem, às vezes, está lá no campo missionário, mas, para mim, essa experiência da primeira incursão foi um divisor de águas quanto a viver uma vida boa, porque eu era um bom cristão, mas viver uma vida totalmente rendida a um propósito maior de entender, eu preciso me gastar com alguma coisa que vai deixar um maior impacto na vida de outras pessoas. Então, é isso. Acho que agora chegou um monte de perguntas. Chegou várias. Tem até uma que aliada a isso aí. A sua é também? Deixa eu só fazer então aqui, ó. Por quê? Porque foi muito interessante essa experiência, né? Ele falou assim, eu vou deixar tudo. Mas eu acho que o pastor fez essa dinâmica aí para quê? Eu falei, não, o dia que você tiver alguma coisa para você deixar, aí você volta aqui, né? E aí alguém perguntou assim, ó, como imaginar uma vida de missão com família e como conseguir conciliar isso? Precisamos ter que escolher ser um missionário ou construir uma família? Como conseguir diferenciar, né, o direcionamento de Deus para a nossa missão com nossos sonhos, planejamentos pessoais? Então, está dentro desse que você acabou de falar. Eu acho que é uma experiência como você resolveu isso, né? Sim, sim. E como só para conectar isso com o que eu compartilhei há pouco, eu tinha a expectativa, quando eu fui para essa viagem, de no ano seguinte voltar e me matricular na faculdade. Eu tive que renunciar a isso. Mas eu renunciei a isso nesse momento. Eu segui essa jornada, fui para o seminário e depois do seminário Deus me deu a oportunidade de ingressar numa outra graduação. Então, às vezes, as renúncias que nós fazemos para a missão ou em favor do chamado não são renúncias do tipo assim, ok, isso não é acessível a você. É, às vezes, render-se à agenda de Deus e isso pode não ser a prioridade de Deus para você agora. Nós não temos mais essa visão, e nunca deveríamos ter tido, de uma separação, como se uma vez que eu tenho chamado ministerial, mesmo missionário, que eu estarei impedido agora de desenvolver em qualquer outra área da minha vida. Pelo contrário, a vocação, a missão nos chama também a nos equiparmos adequadamente, termos inclusive ferramentas para servir melhor na missão. Mas, às vezes, o que a gente vai precisar fazer é abrir mão daquilo que eu achava que seria o melhor para fazer uma carreira de formação dentro daquilo que vai ser mais útil ou dentro do propósito de Deus e, às vezes, adiar isso para um outro momento. Tá? Estou falando de questão de formação. Legal. Da perspectiva familiar, eu penso que a missão ministerial e a missão de família não são incompatíveis.
Não são incompatíveis. Eu conheço a realidade de pessoas que talvez até adiaram também a questão do casamento, do constituir família, de ter filhos, mas ela não é incompatível, que seja aqui ou no campo transcultural. Então, nós podemos viver as duas coisas, exceto aquele que realmente Deus chamou para um propósito muito específico do celibato. Aí esse vai também se render a esse propósito, mas, no geral, não é incompatível. Agora, isso pode ter implicações. Quando eu entendi o chamado, e eu entendi que haveria possibilidade, inclusive, de ir para um campo transcultural, e talvez um campo de desafio, um campo de risco, eu pensei assim, de pronto, eu não quero ter filhos. Porque uma coisa é eu escolher a vocação para mim, e passar desafios, enfrentar perigos, outra coisa é eu escolher por mim e pelos meus filhos. Era o pensamento que eu tive. E eu fui corrigido por uma pessoa que estava me acompanhando nesse processo. Ela falou assim, mas esse seu pensamento não é um pensamento correto, não é um pensamento que um cristão deveria ter. Porque se às vezes aquele que não tem nenhum compromisso com Deus, e às vezes vive na forma mais profunda do pecado, não se preocupa quanto à questão de ter filhos, quanto mais nós cristãos deveríamos ter o desejo de ter filhos, para que eles também sejam instrumento de Deus da proclamação do reino. Mas meu outro receio era não ter recurso suficiente para dar aos meus filhos as condições que eles precisariam ter, que também não se mostra algo verdadeiro. Porque assim como Deus cuida de quem vive no contexto da igreja local, vai cuidar também de quem está fora. Pode enfrentar alguns desafios, sim, mas isso não é um impeditivo para viver a missão. Então, eu acho que eu viajei demais aqui, mas dentro da pergunta que foi feita, para mim a questão é a seguinte, Deus, quando nos chama, Ele não necessariamente quer contrariar os nossos sonhos. Os sonhos podem continuar ativos, de uma formação, de um projeto familiar. O que nós precisamos fazer é submeter isso ao senhorio de Cristo. Mas isso não é exclusividade de quem vai para o campo transcultural ou de um missionário de carreira. Isso deveria ser o padrão para todo cristão. Só que, infelizmente, a gente faz essa separação e parece que os cristãos estão desobrigados de submeter ao senhorio de Cristo, no sentido de perguntar, Senhor, como que eu faço para a questão da escolha, para relacionamento, para a família, para casamento, para a profissão? E parece que isso se torna uma responsabilidade só de quem tem uma vocação específica, por exemplo, para um contexto extralocal. Então, não é incompatível, mas tanto o cristão comum, vamos assim dizer, ou para aquele que tem uma vocação especial, nós precisamos ajustar sonhos àquilo que é a agenda de Deus para a nossa vida. Legal. Porque já até responde uma pergunta que foi feita aqui, só para encerrar, aí já passo para o pastor Gessé. Falou assim, como um jovem nos tempos de hoje conseguiria se preparar para missões, vivendo em uma era que necessitamos investir profissionalmente, ao mesmo tempo que ministerial. É possível e tal, né? É possível hoje pela Jami, então eu acho que já... Né? Sim, eu acho que já respondemos, mas deixa eu só fazer aqui uma consideração muito importante a partir dessa pergunta. No geral, o modelo que nós temos vigente sobre a questão da missão, e principalmente missão transcultural, eu sei que essa conferência aqui, e amanhã nós vamos falar muito mais na perspectiva local, estadual, mas as perguntas que estão vindo tocam muito na questão da Jami, da missão transcultural, então eu vou falar ainda nessa perspectiva. O padrão que nós temos, qual que é o padrão missionário? É aquela pessoa que sai do seu país para uma jornada de longo prazo, ou até para a vida toda, aquele missionário de carreira que vai e morre no campo. Então, é um tipo assim de jornada, ou é tudo ou nada. Mas hoje há perspectivas de atuação missionária, de missões de curto prazo, como vocês aqui na igreja têm experiência, de incursões onde você vai e doa parte do seu tempo, ou às vezes até atuações missionárias de médio prazo, onde a pessoa vai e doa 2, 3 anos da sua vida para um projeto. Então, eu diria que, nessa pergunta sobre a questão da necessidade de formação, necessidade de investir na vida profissional, isso não é também compatível com o chamado, porque talvez você não tenha da parte de Deus um chamado para uma experiência de carreira de longo prazo, mas você pode contribuir na missão, além da oração, do envio de oferta missionária, doar também da sua vida, do seu serviço, em uma atuação de curtíssimo prazo, de curto prazo ou de médio prazo. Então, isso não concorre, não impede a sua jornada pessoal. Na verdade, a sua jornada pessoal ela vai servir a esse propósito de Deus para a sua vida. O senhor falou sobre que um dos medos, né, às vezes são os perigos, né,
que o campo missionário pode oferecer, falando do campo transcultural. Aí liga com a pergunta. Alguém perguntou assim: a Jami, ela tem missionários que estão em países de grande risco de perseguição aos cristãos? Hoje, como que nós temos essa realidade? Nós temos. Hoje nós temos um casal de missionários, e por questão de segurança eu não vou falar do campo onde eles estão e nem o nome dos missionários, mas já tivemos outras, inclusive até o ano passado, nós tínhamos duas missionárias que estavam no campo de maior resistência e perseguição e que tiveram, inclusive, que deixar o país porque perderam, não conseguiram renovar o seu visto. Em contexto como esse, eles não acessam, não permanecem no país com um visto religioso, então não é um visto missionário, eles estão ali normalmente com um visto profissional, mas as leis foram enrijecendo e a condição, então, foi para que elas permanecessem, ou teriam que se casar com um nacional, ou teriam que fazer um grande investimento, uma aquisição imobiliária para se manter ali, exatamente para dificultar o processo. Então, é um país onde há perseguição, risco de prisão, risco de morte, por causa da pregação do Evangelho. Esses missionários, a gente fala sobre acesso criativo, então eles normalmente acessam a partir de alguma área de atuação profissional, e a partir dessa sua profissão, eles testemunham e desenvolvem o projeto missionário. Em todos esses casos, há uma assistência especial da Jami para esse tipo de campo, de contexto, tanto de suporte espiritual, suporte emocional, suporte também estratégico para essa atuação. Então, normalmente eles têm formações mais específicas e acompanhamentos também específicos para esses desafios. Em situações de risco extremo, há também apoio, em situações, por exemplo, de guerra, necessidade de retirada ou de locomoção do missionário de campo. Então, existe esse suporte da junta. Ótimo. Tem uma para o pastor Juan. Pastor Juan, qual a diferença entre evangelismo e missões? Chegou aqui no celular. Amém. Missão, não? A missão é aquilo que Deus deixou para cada um de nós, não? Deus nos deixou a missão de poder pregar a palavra de Deus às pessoas. Quando falamos de evangelizar, falamos Deus, quando Ele nos salva, cada um de nós, Ele nos deixa o Evangelho. Que coisa é o Evangelho? Falar as boas novas às pessoas. Quando falamos da missão, é aquilo que Deus já tinha preparado desde o princípio, não? Que Ele ia salvar o homem, ia a trazer a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelismo é ação, aquilo que nós fazemos, como podemos, o meio pelo qual vamos a salvar as pessoas, não? Eventos, esforços, trazendo a palavra de Deus em presídios, células, tudo aquilo que nos leva a poder levar a palavra de Deus a essas pessoas. Ótimo. Como se evangelismo fosse tipo uma ferramenta, né? A missão é abrangente, o evangelismo... pastor, se quiser complementar. Eu concordo com o pastor Juan, eu acho que essa missão que Deus deixou para nós tem essa perspectiva mais global da nossa vocação e tudo que implica isso. E a evangelização é uma parte da missão, né? O ato de proclamar é como se trouxe a perspectiva da ferramenta, é a ação, né? Colocar em prática, é uma parte da missão. O desafio é que, às vezes, quando essa evangelização é uma ação isolada, nós não estamos cumprindo toda a missão. Porque a nossa missão não é só falar do Evangelho quanto boas novas, mas é ajudar as pessoas a guardar. Então, isso implica o discipulado, isso implica uma ação de pastoreio. E, alguns anos atrás, eu estive numa comunidade em que, no perímetro de 100 quilômetros, nós não tínhamos nenhuma igreja evangélica. E fomos em uma dessas regiões, uma região rural, para fazer o trabalho evangelístico. E quando chegamos lá nessa região, fomos visitar algumas casas. Eu me lembro de uma das casas que tinha uma senhora, ela e a filha dela, que nos receberam para visita, e perguntamos se a gente podia falar de Jesus para ela. Ela falou que sim,
que ela aceitava, mas ela já avisou. Mas eu sou crente, eu sou da lei dos crentes, ela disse. E ficamos surpresos porque a gente sabia que não tinha igreja evangélica ali. E ela falou assim, eu falei, mas como, dona Maria, que a senhora é crente, como a senhora é evangélica? Ela falou assim, que há 10 anos atrás vieram os evangélicos aqui. E eles falaram de Jesus para nós, e eles nos deram a Bíblia, e desde então eu sou evangélica. Eu achei surpreendente. Um testemunho de fé, de fidelidade daquela mulher ao Senhor, só que ao mesmo tempo que eu fiquei impressionado, eu fiquei também envergonhado. Que eu fiquei assim, será que o que estamos fazendo aqui agora é o mesmo que o pessoal fez há 10 anos atrás? Que foram lá e evangelizaram, compartilharam, e não podemos dizer que isso não tem um valor, porque veja o que aconteceu com a dona Maria, 10 anos depois, no contexto de um catolicismo predominante, ela se dizia, eu sou evangélica. Só que pensem vocês, se vocês, no dia que ouviram de Jesus, no dia que vocês entenderam a graça de Jesus, no dia que vocês, de alguma forma, reconheceram o senhorio de Cristo, se depois desse dia vocês nunca mais tivessem entrado numa igreja evangélica, vocês acham que vocês teriam crescido tanto que vocês cresceram espiritualmente como até hoje? Sim ou não? Certamente não. Porque além de ouvir o evangelho, a gente precisa estar num corpo onde nós somos alimentados, onde a gente continua vivendo essa graça de Deus. Tá, resumindo aqui. Então, às vezes, quando a gente fala de evangelização, pode ser para alguns aquele ato simplesmente de proclamar sem o compromisso da continuidade em todos os aspectos da missão. E o pastor Gessé fez uma pergunta anteriormente, qual que é a diferença da missão que a gente faz aqui e da missão que a gente faz lá? Às vezes nós costumamos denominar de que aqui é missão urbana, que é o trabalho basicamente da evangelização, e lá é missão transcultural. Isso nos ajuda a entender um pouco essa diferença, mas não é o ponto principal da delimitação, porque às vezes o que a gente faz lá é também missão urbana, porque está fazendo o contexto da cidade, é urbano, e é também transcultural. E aqui também, no nosso contexto, eu posso ter ao mesmo tempo uma missão que é urbana, no contexto da cidade, mas é também transcultural. Eu posso estar trabalhando, por exemplo, com comunidades quilombolas, eu posso estar trabalhando até com indígenas em contexto de urbanização, que é um trabalho também transcultural. Eu posso trabalhar com imigrantes do Brasil, que é um trabalho transcultural no contexto urbano. Por que eu estou fazendo isso? Para bagunçar os conceitos? Não. Só para dizer que a missão, ela se dá praticamente nos mesmos moldes, aqui e lá. Tem particularidades da forma como fazemos, mas o nosso desafio aqui, o desafio lá, é essa missão completa, é a missão global. Só uma questão que falou o pastor. Atos capítulo 1:8 fala sobre a glossossália, não? E quando eu canto uma música assim como hoje entonei essa música, isso enche meu coração. Cantar uma música de Marcos Witt em espanhol enche muito meu coração. E estes dias eu comentei com minha filha, que eu comentei com ela, tem muitos imigrantes aqui, de fala espanhol, não? E eu estou orando por isso, não? Porque em algum momento eu gostaria de reunir esse pessoal, não? Então, aquilo que você falou, eu acho que foi uma confirmação, não? Dentro de Rio Verde, algo transcultural. Por que não ter cultos em espanhol? Porque tem venezuelanos, tem bolivianos, tem peruanos, não? E sentir eles o louvor no seu idioma, fica eles mais perto de Deus, não? Se eu não me engano, acho que eu vi uma notícia que Rio Verde é a segunda cidade de Goiás com mais venezuelano, né? Então a missão está aqui na porta, a missão transcultural está aqui na porta. E deixa eu só reagir isso que o pastor Juan falou. Nós temos a realidade de que muitos imigrantes falam português, aprendem o português, mas isso não nos libera do desafio de ministrar a eles na sua língua do coração. Nós temos a experiência, por exemplo, de alguns indígenas no Brasil que aprenderam o português, mas quando a Bíblia foi traduzida no idioma deles, aí as conversões aconteceram. Inclusive teve a frase de um indígena tucano. Ele falou, primeiro, quando o Novo Testamento tucano, quando o Novo Testamento foi traduzido para a língua tucano, ele disse, primeiro eu ouvi falar de Deus em latim, por causa da catequização dos portugueses, depois eu ouvi falar de Deus
em português, e ele disse, mas agora eu descobri que Deus fala tucano. Posso dar um testemunho sobre isso? Nós fizemos três viagens missionárias de curto prazo para Guiné-Bissau, né, Projeto Vida, missionariária, missionária Ana Paula. Esse ano que passou, o ano de 2025, para mim foi o melhor ano. Não era para ser pelo sentido de não é novidade mais. O primeiro ano era tudo muito novo, né, uma realidade, uma cultura, uma língua, um povo totalmente diferente. O segundo ano já não era tão novidade assim, mas cada ano tem o seu tino especial. Mas o último ano, para mim, né, falando de mim, não é falando da equipe, tivemos equipes maravilhosas todos os anos, mas para mim foi o melhor ano porque foi o ano onde eu pude entender e ser entendido melhor. E nós tivemos lá, a missionária Neide estava com a gente, a irmã Zilma está ali também, estava com a gente. Pastor Juan também, esse último ano, nós tivemos uma experiência de evangelismo de rua. E o primeiro ano eu fiquei com muito medo, né, e sem saber o que fazer, porque português é a língua oficial, português de Portugal, mas na verdade eles falam crioulo. Então é muito difícil de entender e ser entendido, né, se eles estiverem conversando. Então a gente dependia muito da Yara, dependia do pastor Felipe, que é o pastor local. Mas esse ano nós conseguimos, eu particularmente consegui caminhar em muitos momentos sem eles, conversando, né, falando e também entendendo, não tudo, claro, mas boa parte. Então essa experiência para mim foi incrível. E no final o pastor Felipe Té me deu um abraço e falou assim, esse ano você foi muito bom. Nós gostamos quando vocês falam a nossa língua. Né? E foi assim, do coração dele. Ele não falou assim, tirando sarro ou pegando no pé, ele falou aquilo de verdade. Né? Esse ano você conseguiu falar com a gente. Né? Não o tempo todo, claro, né? Mas em muitos momentos. Então, acho que faz muito sentido isso. Mas a gente é real, né? A gente vê isso quando alguém fala a mesma linguagem que a gente, né? É muito diferente, né? Então, tem uma pergunta aqui que eu queria muito fazer. Mas só para isso, porque assim, chegou pergunta demais aqui para mim. Mas eu acho que isso que acabou de ser falado aqui já responde algumas perguntas que chegaram assim, eu preciso sair da minha cidade para fazer missão? Não precisa, está aqui, ó. Dentro da cidade, você faz missão urbana, você cumpre a missão mesmo que é necessária aqui, e ainda a missão transcultural, como foi dado vários exemplos aqui. E aí teve um jovem que perguntou aqui assim, também, fez uma pergunta bem longa, tipo assim, é mais necessário fazer missão no Brasil ou fora? Então a gente vê que a necessidade, irmão, é fazer missão no mundo. Então o mundo precisa de missionários. Então no Brasil, fora do Brasil. Então, né, tem um exemplo, né? Qual que é a asa mais importante para o avião? A da esquerda ou da direita? Para voar precisa das duas. E é interessante que nessa economia divina, ele pega da gente daqui e leva para os confins do outro lado de lá e tira a gente de lá e traz para cá. De forma que todos os lugares, não existe mais aquela perspectiva de que missionários saem apenas do hemisfério norte para o hemisfério sul. Do sul também nós estamos enviando missionários para a Europa, enfim, a reevangelização da Europa. Então, essa é a perspectiva. Agora, dentro dessa pergunta que você fez, eu não diria que nós precisamos necessariamente sair daqui e que missão é só lá. Mas, deixa eu só voltar num conceito que eu apresentei. Lembra dos 4 P's? Quando é que um povo deixa de ser não alcançado? Porque existem povos não alcançados pelo Evangelho. Quando é que um povo deixa de ser não alcançado? Quando é que vocês acham? Lembra dos 4 P's? Em que momento que um povo deixa de ser não alcançado? Quando tem presença missionária, já deixou de ser não alcançado. Concorda ou tem alguma percepção diferente? Ou um palpite diferente? Na proclamação? Quando então proclamou, já deixou de ser não alcançado. Quem mais? Na persuasão, quando tem conversão, então, converteu, agora então já deixa de ser não alcançado. É isso mesmo, persuasão? No quarto, a plantação de igreja. Então, um povo deixa de ser não alcançado, não é no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro e nem no 4 P. Um povo deixa de ser não alcançado
Não só quando ele já tem uma igreja plantada, mas quando ele tem uma igreja plantada e forte o suficiente para dar continuidade ao dever de casa, que seria o trabalho da continuidade da evangelização. Então, tem país que tem presença, já está sendo evangelizado, já tem até uma igreja plantada, mas se ficar só aquela igreja, eles não conseguem fazer todo o dever de casa. O Brasil é considerado um país significativamente alcançado pelo Evangelho, porque tem mais de 10% da população que se declara evangélica, muito mais, segundo o IBGE. Mas muitos países do Brasil, ou muitos países do mundo, têm menos de 1%. São países, são realidades em que há presença, há igreja plantada, mas aquela igreja ainda não é forte, precisa de investimento externo. Então, nesse sentido, nós temos que fazer todo o nosso dever de casa aqui, mas nós temos que investir principalmente nessas realidades aonde não há ainda uma igreja forte para continuar o seu trabalho. No Brasil, nós temos regiões discrepantes, ao passo que nós temos, às vezes, alguns estados brasileiros com um alto índice de evangélicos e de igrejas. A gente tem alguns contextos, por exemplo, que quase se equivale a realidades de países não alcançados. Mas o Brasil, de uma forma geral, é significativamente alcançado pelo Evangelho. Significa que nós já fizemos todo o dever de casa? Longe disso. Fizemos todo o dever de casa em Goiás? Fizemos todo o dever de casa já em Rio Verde? Não. Temos que fazer aqui e pensar nessas regiões desafiadoras, estratégicas e prioritárias. Vou fazer uma pergunta dupla aqui, para matar duas perguntas. Como igreja local, por onde começar para despertar vocacionados? Essa é a primeira pergunta. A partir do momento que nós temos o vocacionado, vamos supor que o Vitor, isso, que o Vitor, né, a gente fez o dever de casa, levantamos o vocacionado, você vai nos ensinar como começar, mas o Vitor, então, foi alcançado por essa despertar, e ele decide hoje, né, não, então eu quero ser um missionário. Qual é o caminho que ele tem que percorrer? Perfeito. Excelente pergunta. Eu diria que, como que a gente começa despertando a vocação, despertamento vocacional? É fazendo um bate-papo como esse aqui na igreja e desmistificando a questão da missão. É trazendo isso mesmo para a realidade, porque esse pode não ser um tema que de pronto a gente tem interesse, mas faz parte das intenções e propósitos de Deus para nós. Preste atenção aqui. Sabe por que nós precisamos cumprir a missão? Não é porque a Igreja Batista Central de Rio Verde, que o departamento ou conselho de missões, ou que a liderança pastoral da juventude está muito interessado nisso. Não é porque a JAMI, que é a agência missionária da convenção, está desejando isso. Não é porque a convenção Batista Nacional, não. É porque Cristo, o Senhor da igreja, nos deu uma missão. Então, a gente tem que ter convicções e a gente precisa submeter a isso. Então, pronto. Agora, voltando para a pergunta específica. A partir de momentos como esse, conferências, congressos, consultas, experiências onde nós vamos trabalhar essa conscientização, a partir do despertamento, entra um passo importante, que é a mentoria desse candidato. Porque entre esse momento chamado e talvez um envio específico para a missão, ou até uma formação específica, há necessidade da igreja experimentar esse vocacionado no serviço da igreja local. Então, o primeiro passo depois do despertamento não é necessariamente o envio, mas é a experimentação. Se ele ainda não experimentar dos ministérios, quando eu falo experimentar, é trabalhar mesmo na igreja local. Porque a primeira pergunta que um vocacionado precisaria responder não é necessariamente para onde que eu vou, onde que Deus quer me usar, mas é o que Deus me chamou para fazer, que tipo de dom eu tenho e qual que é a minha vocação. E às vezes é no trabalho da igreja local que ele vai descobrir primeiro isso, antes mesmo até de chegar numa junta de missões, numa agência para ser treinado. Então, no momento, precisa ser mentoreado, de preferência que tenha um líder mais experiente, que possa caminhar com ele, que possa dar serviço para ele, que possa acompanhá-lo nesse trabalho, e aí começar um processo de aproximação, estou todo mundo feliz, pode ficar tranquilo, começar um processo de aproximação de uma agência, de uma missão, onde ele possa também receber uma capacitação especializada para. E preste atenção numa questão aqui, só para fechar essa resposta. Lembra que eu falei que a formação teológica é essencial?
e a formação missiológica também. Mas em alguns casos de chamado e vocação, o missionário vai precisar de outras ferramentas na sua bagagem. Às vezes ele vai precisar exatamente de uma formação em uma área profissional, em pedagogia, em gestão, dentro do trabalho que ele vai desenvolver. Às vezes ele vai precisar de uma formação em linguística. Então, na igreja local, se tem uma boa liderança, pode ajudar esse vocacionado a fazer um plano de formação. O que ele vai fazer na própria cidade, na própria igreja, e o que ele vai precisar sair da cidade, da igreja, talvez para buscar essa formação. Se a igreja tiver alguma dificuldade, e ela pode e deve buscar ajuda especializada, até da própria junta, para ajudar a pensar esse plano de preparo, de formação desse vocacionado. Mas uma das coisas mais importantes é essa mentoria, para não deixá-lo perder entre o momento que entende a vocação e o envio, e também para não enviá-lo antes da hora e gerar tanto para ele quanto para a igreja uma frustração. Então tem o risco de segurar demais ou atropelar o processo. Então eu diria que depois do despertamento é um trabalho de acompanhamento da liderança direta da igreja, nesse processo de ajudar a pensar e definir um plano de carreira de formação, e talvez até com a ajuda também de uma assessoria especializada, vamos dizer assim, para isso. Quando eu tomei meu chamado, que era a idade dos 15 anos, eu também estava com essa loucura. Eu recebi o batismo do Espírito Santo na Igreja Batista Brasileira. Foi uma semana de um êxtase assim tremendo. Depois disso falei, pastor, eu quero fazer um evento grande para jovens. Não? Começou, ele não gostou muito da ideia, não? Mas eu me submeti. Depois disso eu fui enviado, como falei, para a Amazônia, não? E nesse tempo foi um tempo muito difícil para mim. Minha família também carecia muita a parte econômica, essas coisas. Quando eu voltei depois da Amazônia, eu conheci a Igreja Batista renovada, a Igreja Batista Nacional no Peru, não? E antes disso, eu conheci a Missão Kairos, que era uma missão interdenominacional que se assentou em Lima. E ali conheci muitos missionários brasileiros. Foi meu primeiro contato. O que eu fiz? Eu comecei a ficar junto deles. Não? Com a mentoria do meu pastor, tudo lá. Você quer ser missionário? Você tem que estar lá de missionário. Fui para a Amazônia, voltei, e um deles abriu a igreja, que era o pastor Joselito Santos, que está no Peru. E ele abriu a igreja. Então, antes disso, eu fiz muita amizade com ele. Quando eu cheguei no Peru, depois desses 7 anos lá na Amazônia, ele me falou, pastor, me ajuda com os missionários que vêm do Brasil. E eu ia lá no aeroporto, pegava eles, levava a comprar suas coisas, comecei a acompanhar a ele. Eu não entendia por quê, não entendia qual era o plano de Deus. Mas aquilo que você falou, não? A gente começou a servir. Eu servi com o pastor Joselito em uma favela, por 3 anos, sem salário, não, sem nada, mas estava ali, ao lado dele. E em todo momento eu me pensava, Senhor, qual vai ser o meu fim? O que o Senhor está preparando para mim? Não? Hoje eu entendo que se não visse essa preparação, eu já tinha estudado o seminário lá no Peru. Quando eu vim para o Brasil, eu casei e o pastor Éder falou para mim, Juan, temos 2 opções, CETRAMI ou o seminário. Eu acho que o seminário vai ser muito bom para você, porque você acabou de casar, sua esposa está grávida, te vai ajudar muito a ter essa relação. Então eu agradeço muito, porque essa mentoria me ajudou e me ajuda ainda a permanecer servindo a Deus aqui neste lugar. Amém. Pessoal, tem várias perguntas aqui, mas assim, a gente está meio adiantado ali, né? Avançado nos horários. E nós temos ainda um esquema para acontecer ali. Então, eu vou selecionar aqui, talvez 2 ou 3 perguntas. Tem algumas aí, pastor? Não? Eu tenho uma só que eu vou deixar por último aqui. Que eu acho que eu acho que é do interesse de muitos. Eu vou deixar essa última. Pode fazer a sua. Então, assim, deixa eu só selecionar aqui, mas que eu acho que
engloba algumas outras perguntas aqui. Ah, tá. Uma que é assim, uma pergunta que eu acho que é geral, sempre acontece. Eu acho que enquanto tiver, né, vida, ela vai existir. De quando não sabemos, a pergunta, né, sobre quando não sabemos o nosso chamado, ou nós temos dúvida, como confirmar e o que fazer, como descobrir o meu chamado, o meu propósito, o propósito de Deus para a minha vida. Essa é uma pergunta de uma jovem aqui. Muito bem. Eu vou, pastor Juan, já podemos? Pode, vocês. O pastor complementa depois. O dom que Deus nos dá é um sinal de qual que é o chamado que Deus tem para a nossa vida. O dom, na verdade, é como se fosse uma especialização. O dom aponta para os propósitos que Deus tem para nós. Então, comece a buscar discernimento e até estudar mesmo sobre dons espirituais. Tem teste de dom? Tem. Mas não necessariamente é o melhor caminho fazer um teste de dom. O melhor caminho, então, é orar a respeito disso e servir na igreja local, experimentando, para encontrar a conexão mais específica com o seu dom. Aí, a descoberta do dom ajuda você a ter mais clareza com relação ao seu propósito de vida e de chamado. É claro que tem outras questões que Deus vai descortinando para a gente, à medida que a gente vai buscando, a gente vai vivendo, à medida que a gente vai se relacionando com Deus, porque Deus é o maior interessado em te revelar qual que é a intenção que Ele tem para você. Então, relacionamento com Deus é o primeiro caminho, é a busca, a oração, o ver subir essa vontade de Deus. Mas, em termos práticos, eu apontaria sobre estudar sobre dons e exercitar o serviço da igreja local, a partir da igreja local, para, de fato, na prática, perceber essa questão dos dons espirituais. Só para dizer aqui, às vezes Deus vai usar uma situação para te fisgar, para alguma área de serviço, e depois Ele vai revelar propósitos maiores. Quando eu comecei minha jornada, eu achava que eu seria um missionário de carreira de campo transcultural. Tanto que eu achava que tudo que eu pensava era me preparar para isso. E aí eu fiz teologia, depois eu fui fazer enfermagem. Eu sou graduado em enfermagem. E eu fiz enfermagem por quê? Porque eu pensava assim, para o contexto de campo transcultural, eu precisaria de uma ferramenta complementar. E eu entendia que essa seria uma excelente ferramenta para o serviço. Só que a verdade é que o que Deus estava planejando para mim, para o serviço, não apontava necessariamente para ser um missionário de carreira. Aí a enfermagem ficou um pouco perdida. Mas quando eu estava fazendo enfermagem, um pastor falou comigo assim, faz administração. Mas eu pensava assim, mas a administração não vai ter a ver com o campo transcultural. Só que eu não sabia que o que Deus estava preparando para mim era trabalhar muito mais na gestão missionária do que propriamente numa atuação de campo, num missionário de carreira de campo. Tá, o que eu estou querendo dizer com esse ponto? Não se preocupe tanto em dizer assim, o que eu vou escolher enquanto investimento de profissão, de carreira, para agradar a Deus. Olhe para os dons que Deus está te dando, inclusive para as suas aptidões vocacionais. Deus vai te usar naquilo que você tem inclinação e habilidade para fazer. Se é direito, é direito. Se é educação, é educação. Mas faça isso bem feito, porque a partir daí isso se torna uma ferramenta para Deus te usar aqui, ali ou em qualquer lugar. Então o ponto de partida é descobrir quais são os seus dons e as aptidões que Deus está te dando. Segue isso com fidelidade e a partir daí Deus vai fazer os encaixes possivelmente necessários. Davi sempre foi fiel à sua harpa, não? Sempre esteve com sua harpa, não? Eu me lembro que o meu sonho aos 15 anos era meu pai pagar um curso de violão para mim. Não, sempre eu queria, nunca se deu, porque meu pai não tinha condições. E eu comecei a trabalhar para poder estudar música, não? E canto, teclado. E muito da minha família pensou que era uma coisa que não era relevante para a minha vida. Hoje eu posso falar uma coisa, para mim a música tem me levado a muitos lugares. Muitos lugares, gente, vou te falar uma coisa, para mim esse é um ministério. A música não é somente porque eu gosto de cantar, não. Já evangelicei muita gente por meio da música. Lá em Santa Helena tivemos um projeto, hoje mesmo continuo. A música me levou a tratar com pessoas que têm depressão, que têm ansiedade. Então eu
cada vez que eu vejo lá atrás, no passado, vejo que realmente não foi uma questão de gosto somente. Não, eu paguei dinheiro, eu me investi naquilo que outros poderiam falar, não, mas é assim, não. Para mim a música é um ministério. Eu amo aquilo que eu faço e eu tenho visto vidas transformadas por meio de esse dom. Paulo fala assim, que não ignoremos os dons. Não? Então, você não sabe qual é o seu chamado, primeiramente sirva a Deus em todos os ministérios. Quando estava na igreja batista, já fui diácono, já fui evangelista, já fui de tudo fazia. Porque o meu pastor falava assim, você quer conhecer seu dom? Então sirva em tudo. Depois que você servir, comece a orar. Depois capacite-se. Porque em algum lugar Deus te vai usar. Em algum lugar isso te vai usar. Deus vai usar isso como uma ferramenta para você. Não? E eu vejo assim, eu não hubiese alcançado muita gente se não hubiese sido pela música. Não alcanço outras pessoas, porque não é meu dom. Não alcanço outras etnias, outros lugares, porque pode ser que um advogado possa alcançar, um administrador possa alcançar. Não, mas em meu caso, isto foi aquilo que Deus me deu e eu tento no possível poder usá-lo. Amém. Eu tenho uma última aqui, aí passa para o pastor Gessé. Eu vou fazer essa aqui para o pastor Juan, o pastor Gessé faz o pastor Elcimar. Assim, o pastor, como é a batalha espiritual de servir em missões em outros países? Tem alguma diferença nessa batalha espiritual entre servir no nosso país e em outro país? Eu vou falar uma coisa. Meu pai foi pai de bruxo, não? E eles faziam trabalhos dentro de casa, não? E minha mãe acompanhava isso. E eu me lembro que nós éramos já crentes. E graças a Deus, não, eu não sou uma pessoa muito, eu vou abrir meu coração aqui, não? Eu acredito no Deus que eu tenho, que Ele me protege, não? Porque em todo esse tempo eu pude ver a mão de Deus na minha vida. Eu vi já muito mal em muitas pessoas, mas eu vi como Deus se fez real na minha vida. Agora, uma coisa sim é certa. Quando a gente começa a trabalhar com pessoas, há uma grande batalha espiritual que ela se trava. Quando eu cheguei aqui no Brasil, e lá na Amazônia também, eu pude ver muito isso. Não? Eu já vi pessoas me enfrentando, pessoas falando que vem de parte do diabo para me matar. Aqui mesmo em Rio Verde, eu já senti coisas dentro de casa. Só que eu não vou dar asas a ele, eu não dou asa a ele. Mas é muito forte, porque a gente porque se você salva uma vida, salva uma família, salva uma geração. E isso o diabo não quer. Agora, com respeito no Peru, o Peru é um país muito idólatra, tem muita idolatria, muita bruxaria. O Machu Picchu, que vocês conhecem, e eu amo demais, é um centro de adoração. Todos os 31 de outubro, todos os bruxos do Peru vão lá e façam uma oração. Sabe qual é a oração? Vamos a fazer cair aos missionários que chegaram do estrangeiro ao Peru. Vamos a fazer cair os pastores que estão abrindo igrejas no Peru. E essa oração que eles fazem, levam fotos. Por que estou falando isso? Porque teve um pastor que se converteu e ele era bruxo. E todos os 31 de outubro, pastores, eles fazem isso, não querendo impedir que a obra de Deus seja feita, não? Então eu acho que tanto no Peru, porque a minha realidade é o Peru, mas também no Brasil, que já tenho 18 anos, é muito grande o peso espiritual. Mas glória a Deus, porque se nós estamos fazendo dano ao diabo e ele nos ataca, quer dizer que estamos por bom caminho. A gente vê aí que, né, o cara que era bruxo, estava orando para derrubar os missionários e se tornou um pastor, né? Deus salva. A batalha é grande, mas o que luta por nós é maior ainda, amém? Pelos missionários, né? Glória a Jesus por isso. Bom, vou encerrar minha participação fazendo essa pergunta, então.
ela para uns é uma pergunta, para outros eu acho que é uma sondagem, ok? Então vamos lá. Teve missionários solteiros que foram para missões e lá encontrou uma parceira ou um parceiro e se casou no campo missionário? Pastor, um exemplo, está aqui o testemunho vivo. Sim. Sim, tem uma história, reza a lenda, lá na Jami, que temos o curso, que é o curso introdutório, que é o curso de entrada, que é a Teologia e Missões, e no curso de Teologia e Missões tem no currículo aquela disciplina que tem também nos nossos seminários, que são as práticas ministeriais. É aquilo que acontece no dia a dia da rotina, né? As cerimônias, as celebrações que o pastor realiza. E, coincidência ou não, por 3 anos consecutivos, os alunos que na representação da cerimônia de casamento, os alunos que se casaram simbolicamente ali, se casaram depois. Olha aí. E olha que alguns deles disseram que nem tinham um interesse até o momento ali. Então, agência missionária é agência de casamento, mas qual que é a perspectiva? É que, às vezes, um vocacionado, ele enfrenta algumas dificuldades para estabelecer um relacionamento com alguém que não está na mesma perspectiva dele de vocação, e quando ele encontra outros nessa experiência ali, que seja da formação no campo missionário, isso favorece no sentido de encontrar alguém com um perfil, o mesmo comprometimento e essa disposição. Então, assim, temos mesmo grandes índices de missionários solteiros ainda que vão para a missão e alguns que se casam a partir dali, ainda após o treinamento ou na chegada do campo missionário. Então, seja bem-vindo, você solteiro, e você que espera de Deus uma direção também para a sua vida sentimental. Quem sabe Deus pode resolver isso, né, no contexto da missão também. A esperança. Muito bom. Se o Brasil está pequeno para você, que ele tem o mundo inteiro, né? Para fazer missão. Amém, gente? Amém, gente? Glória a Deus, né? Foi muito bom esse papo. Eu aprendi bastante também. Eu acho que a gente conseguiu, né, trazer muitas dúvidas, foram pertinentes mesmo, né, genuínas. Amanhã a gente continua, viu? Amanhã temos culto, né, tem ainda conferência missionária para continuar aqui às 10 da manhã, também às 19h30. O pastor Elcimar vai estar ministrando os 2 momentos. Tá? Agora, pessoal, não vão embora já direto, terminando aqui. Foi preparado pelo Ministério de Missões, né, com muito carinho, um tour do Brasil, né, um tour brasileiro ali. Você vai passar por vários estados, né, da nossa nação brasileira ali, para você degustar, né, de um pouco da gastronomia de cada um desses locais ali, representados ali nas mesinhas, nas bancas ali de fora. Então, terminou aqui, a gente vai encerrar agora, vamos fazer uma oração, mas nós vamos ter um momento de comunhão ali, de bater papo. O pastor Elcimar vai estar por ali também, nós todos, né? E aí você pode chegar, a gente vai conversando ali, beleza? Amém? Vamos combinar dessa forma então? Posso falar o que tem ou não? Ninguém, pode falar, fala. Eu passei lá por um acaso. Por um acaso. Pastor Gê, você já se antecipou no passeio, né? Já foi. Então tem hambúrguer, tem pastel, tem açaí, tem doce, tem bolo, tem pizza, tem muita coisa. O hambúrguer é de qual estado, pastor? Não sei. Não, eu comi ele sem identificação, sabe? Não tem selo, não tem made in Brasil, não tem nada, né? Então tem açaí, né, do Pará, tem só o que eu sei. Eu sei que tem outros ali também. Mas, pessoal, vamos passar lá e degustar, amém? É isso aí, quero agradecer, pastor Elcimar, muito obrigado, viu? Um aplauso aqui pela vida do pastor Elcimar, pastorzão, que bênção. Pastor Juan, muito obrigado também. Um aplauso aqui, pastor Juan, esse pequeno homem de Deus. Também, pastor Gessé, obrigado por compartilhar conosco aqui. É isso aí. E obrigado a todos que participaram conosco. Deus abençoe, viu? Uma alegria. Vamos ficar de pé, pessoal.
Antes da gente encerrar esse momento maravilhoso que nós vivemos juntos, eu quero fazer um convite muito especial para você. Tudo que nós vivemos aqui, a palavra, a oração, a edificação, não pode ficar só aqui. E Deus quer usar você para alcançar muitas vidas através disso. Então vamos lá, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal da nossa igreja, ativa as notificações, pega esse link, manda para quem Deus colocou no seu coração e juntos nós vamos cumprindo essa missão do ID também de forma digital. Nós somos uma família IBNC que vive junto em comunidade como igreja, mas nós também somos uma família digital e eu conto com você. Deus te abençoe, em nome de Jesus e até a próxima.